Olá, pessoal! Eu sou a professora Patrícia Barra e eu estou aqui mais uma vez para continuarmos com o nosso projeto Imersão Enem, com aquelas resoluções de Química, Física e Biologia, tudo para você arrasar na prova do Enem. Para você que ainda não se inscreveu, não perca mais tempo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo. Sem mais delongas, vamos para a resolução de mais uma questãozinha do Enem. Questão daquele assunto que aparece sempre na prova? Pois é, Enem de 2021, questão 91 da prova azul, de nível elevado. Mas eu vou te dar algumas dicas que você vai ver como esse assunto pode se tornar mais fácil para você. Lembrando que a relação entre o cálculo de pH e funções inorgânicas é um assunto muito quente para a prova do Enem. Cai sempre. Eu preciso prestar atenção em alguns detalhes do enunciado, tanto que eu até já destaquei alguns pontos aqui para ajudar a resolução e a leitura da questão. E a gente vai ficar atento para alguns pontos que eu vou chamar atenção agora. No cultivo por hidroponia, são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH ele é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes. Vocês vão perceber que eu já destaquei um ponto muito importante aqui no enunciado, que é, para o cultivo de alface, os valores de pH eles devem estar em torno de 5,5 e 6,5, porque eles são os ideais para o seu desenvolvimento. As correções do pH elas são feitas pela adição de compostos de caráter ácido ou básico, mas eles não devem introduzir elementos nocivos à planta. Na tabela, são apresentados também alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo e também é apresentada a solução preparada por um produtor. Então, muita atenção. Ele quer saber, comando da questão, o que você vai fazer para corrigir o pH da solução nutritiva que foi preparada pelo produtor e que tem um valor de pH de 4,3. Essa é a solução de origem que o produtor fez. Mas a solução ideal ela precisa ter um pH entre 5,5 e 6, conforme dito no texto. Eu preciso corrigir o pH pela adição de uma substância. Só que para isso, o que a gente precisa lembrar? De um ponto muito importante e bem tranquilo do que a gente vai falar aqui na escala de pH. A escala de pH ela vai variar entre 1 e 14, sendo que um pH abaixo de 7,5 encontra-se ácido. Quando o pH é exatamente 7,5 encontra-se neutro. E quando você tem um pH acima de 7,5 encontra-se básico. O que você precisa prestar atenção? Você precisa prestar atenção que o valor do pH é uma relação inversa à quantidade de íon H+, que você tem. Se eu tenho um pH aqui, que no caso do produtor originalmente era 4,3, mas o pH ideal é entre 5,5 e 6,5, eu preciso aumentar o pH. Eu preciso levar esse pH caminhando para a neutralidade, ou seja, eu preciso adicionar uma substância de caráter básico, já que o pH do meio, conforme descrito aqui, ele é 4,3. Se você precisa aumentar o pH, você precisa adicionar substâncias de caráter básico. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. Quando a gente olha para as possibilidades, eu preciso adicionar uma substância que tenha um caráter básico. Isso é algo extremamente importante para você analisar. De cara, você já vai conseguir eliminar o ácido fosfórico. Você não vai adicionar uma substância de caráter ácido com o objetivo de aumentar o pH. Aí é o seguinte, quando eu tenho um ácido, fica muito fácil visualizar isso. Agora, eu preciso ter muita atenção com os sais, que é o caso da letra B e o caso da letra D. Como é que eu determino o pH de uma solução salina e o comportamento, a influência que ela vai ter no pH? A gente precisa ter muita atenção, porque o pH da solução salina depende da força do ácido e da força da base que deram origem a esse sal. Isso é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Revise força de ácidos e bases. Não vá para a prova do Enem sem lembrar disso. Por quê? Quando eu me refiro ao sulfato de cálcio,
que é o sal da letra B, o cálcio ele é oriundo de uma base forte, que é o hidróxido de cálcio, e o sulfato ele é oriundo do ácido sulfúrico. Portanto, o sal sulfato de cálcio ele tem um caráter neutro. Ele é um sal que não vai ser responsável por aumentar o pH. Então, é por isso que você não vai usar o sulfato de cálcio com esse objetivo. Quando a gente olha para o óxido de alumínio, o óxido de alumínio ele é um óxido anfótero, o que pode dizer que ele pode reagir com ácido ou com base, mas ele é insolúvel em água. Então, ele também não vai ser o óxido que você utilizaria com esse propósito. Eu poderia usar um óxido de caráter básico para fazer essa função, o que não é o caso do óxido de alumínio. Quando a gente olha para a letra D, o cloreto de ferro 2, eu vou cair na mesma linha de raciocínio que eu usei na letra B. Eu falo do hidróxido de ferro, que é oriundo de uma base fraca, o hidróxido de ferro 2 é uma base fraca, e o cloreto é oriundo do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Portanto, o sal cloreto de ferro 2, ele é um sal de caráter ácido. Ele não vai ser usado para aumentar o pH. Mas aí você tinha uma dica gritando para você nessa questão, que é o gabarito, a letra E, que traz o hidróxido de potássio, que é uma base. E as bases, elas são caracterizadas pela liberação da hidroxila, assim como acontece na hidrólise de sais de caráter básico. E a presença da hidroxila no meio é responsável por aumentar o pH. E aí você conseguiria atender a necessidade do produtor, que seria elevar o pH até a faixa de referência, que vai entre 5,5 e 6,5. Então, por isso que o gabarito dessa questão é a letra E. Agora, lembre-se, você não pode ir para a prova do Enem sem relacionar o pH das soluções salinas com a força do ácido e a força da base que deram origem para ele. E aí, gostou da resolução? Mais uma questão para você se preparar para a prova do Enem sem sombra de dúvidas. Para você que ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo e acompanhe toda semana a resolução de Química, Física e Biologia, Ciências da Natureza, para você arrebentar na prova do Enem. Tchau e até o próximo vídeo!